Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos abrir no livro de Malaquias, onde nós paramos na segunda-feira. Malaquias, capítulo de número 1, versículo 13, foi o versículo que nós refletimos na segunda-feira. Hoje eu gostaria de caminhar um pouco mais no livro de Malaquias e também pensar um pouco na conexão entre a mensagem que Malaquias nos traz e a mensagem que o profeta Oséias trouxe 300 anos antes. E nós vamos perceber que há quase que uma repetição dos mesmos alertas do Senhor, apesar desse lapso temporal tão grande. Como o povo precisava ouvir as mesmas coisas, como se o Senhor não tivesse falado, como falou por meio do profeta Oséias. O título da nossa mensagem de hoje talvez seja um pouco forte para alguns ouvidos, mas é benditos ou malditos. Onde você está? Eu não perguntei quem você é, eu perguntei onde você está, porque esse título ou essa definição, benditos ou malditos, quem vai dizer naquele grande dia é o Senhor Jesus. E Ele vai dizer isso em referência a pessoas que estarão do seu lado direito e a pessoas que estarão do seu lado esquerdo. Isso tudo está lá em Mateus capítulo 25. Para um grupo de pessoas o Senhor vai dizer, vinde benditos. Esses benditos, eles têm uma marca, esses benditos, eles têm características. Assim como aqueles que vão estar do lado oposto ouvirão, apartai-vos, não vinde, mas apartai-vos de mim, malditos. E esses também têm suas características que são colocadas lá no texto. E diante disso, irmãos, é que nós temos que pensar esses alertas. Eu disse na segunda-feira, em Cosme de Farias, quando nós meditamos um pouco nesse texto, e eu falei justamente que quando o Senhor nos exorta, quanto mais severo a exortação do Senhor, maior a demonstração do seu amor. Quando o Senhor insiste em nos exortar, maior a demonstração do seu amor. Porque o Senhor poderia desistir de nós. Quantos motivos nós já demos para o Senhor desistir da gente? O Senhor podia fazer com a gente o que Ele fez com a geração de Noé. Eu não vou suportar mais vocês. O Senhor poderia fazer com a gente tranquilamente o que Ele fez com Sodoma e Gomorra. Eu não vou permitir mais que vocês vivam sobre a face da terra. Mas não, o Senhor tem levantado pessoas por amor, para nos mostrar onde estamos errando e o que Ele espera que nós façamos para corrigir esse erro. Então a exortação, como a gente tem batido sempre nessa tecla, é fruto de amor. E uma igreja crente, quando ela é exortada, ela fica feliz e ela fica motivada, porque ela sabe que o Senhor está investindo para que haja transformação naquele lugar. Então que a gente possa aprender com essas importantes lições que findam o Antigo Testamento. O livro de Malaquias, ele conclui a revelação do Senhor antes da chegada do Verbo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a última mensagem de Deus para o seu povo, que se mantinha em aberta rebelião. Então aqui nós lemos versículo 13 do capítulo 1. Eu vou fazer a leitura dos versículos 13 e 14. Os irmãos, por favor, me acompanhem. E dizei ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês oferecem o dilacerado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso? Isso. Eu vou aceitar isso. Aquilo que muitas vezes a gente não daria, aquilo que muitas vezes a gente nem colocaria na lata do lixo, a gente quer trazer para Deus. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor.
Pois maldito seja o enganador. E eu gostaria que você parasse e refletisse comigo. O que é um enganador aqui? A ideia de enganador aqui não é simplesmente um mentiroso. A ideia aqui é aquele que tenta enganar a Deus. E a gente tem um exemplo clássico disso na Bíblia. Eu queria que vocês deixassem marcado Malaquias. A gente ainda vai para Oséias, mas antes da gente passar para Oséias, eu gostaria de ir com vocês no livro de Atos, e a gente vai entender de maneira bem visível o que está sendo dito aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 14. Atos, nós vamos falar de um casal muito conhecido, infelizmente, muito conhecido pela sua desobediência, que ficou de exemplo para que nós não seguíssemos, um exemplo para que nós não seguíssemos, que é o casal Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve a parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Olha o tempo que ele teve para pensar. Ele não simplesmente chegou de última hora e disse: eu vou guardar isso. Não, isso foi premeditado. Desde antes dele vender o campo, ele já tinha premeditado esse tipo de atitude. Assim são os falsos mestres, assim são os falsos crentes. Eles têm atitudes extremamente premeditadas. Por isso que eles são pessoas tão perigosas. Por isso que eu e você devemos orar e vigiar sem cessar. Porque essas pessoas muitas vezes estamos estudando durante dias, procurando uma brecha para nos fazer tropeçar. Se não fazem isso conscientemente, elas estão fazendo isso pela parte do diabo, que é aquele que rege o caminhar delas. Satanás está de olho. Se você é um verdadeiro crente hoje, Satanás passou o dia todo de olho em você. Ele passou o dia todo no seu encalço. Ele passou o dia todo te observando, vendo aquilo que você fez, aquilo que você não fez. E se você fez alguma coisa de errado, ele já anotou no livro dele, e ele vai jogar isso na sua cara na primeira oportunidade que ele tiver. Não se engane. O irmão José falou para todos ontem a respeito da batalha espiritual. Nós vimos ontem que o pecado transformou anjos em demônios. Imagine nós, seres humanos, que somos muito menores que os anjos, o que o pecado não faz conosco. Então nós temos que tratar o pecado, irmãos, com a seriedade que ele merece. Por isso que o Senhor é sempre tão severo quando o seu próprio povo, que deveria estar andando em santidade, vive uma vida de intensa profanação. Nós precisamos, irmãos, e eu quero dizer isso com bastante ênfase, nós precisamos nos cobrar mais e não menos. Nós precisamos nos cobrar cada vez mais santidade, obediência, amor para com as coisas de Deus, amor para com o próximo, zelo com o Evangelho, dedicação com a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não se engane, você não vai conhecer a Bíblia por osmose. Você não coloca a mão na Bíblia e de repente todo o conhecimento bíblico passa para a sua mente. Não, você vai passar horas e horas, dias e dias, meses e meses, meditando na palavra do Senhor. Você não vai se tornar um obreiro aprovado do dia para a noite. Quando você começar a manusear a sua espada, esse constante combate do guerreiro da fé vai trazer cicatrizes, vai trazer marcas, como Paulo dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo fala isso como um combatente da fé. Ele diz a Timóteo: combate comigo, Timóteo. Não foge não se acovarde, combate comigo. Porque nós vamos ser, irmãos, o tempo todo afrontados, perseguidos, traídos, amaldiçoados, malquistos, mal vistos.
Mas é para essas pessoas que as promessas de Deus ficam cada vez mais brilhantes na escuridão do mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é para qualquer pessoa. Isso é para aqueles que verdadeiramente abraçaram a mensagem da cruz e têm vivido uma vida de renúncia, uma vida de caminhar nos passos de Cristo. Para essas pessoas são as promessas, não para os falsos crentes. Para os falsos crentes existem os alertas e as maldições. Ai de vós! Ai de vós! E já receberam a consolação de vocês. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Vocês nem entram e nem estão deixando entrar aqueles que querem entrar. Então nós temos que tomar bastante cuidado, irmãos, para não estarmos aqui nessa noite na qualidade de Ananias e Safira, dizendo para o Senhor que estamos oferecendo tudo o que podemos, quando na verdade já decidimos no nosso íntimo que não vamos servir o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Não, eu não vou me desgastar não. Eu não vou dar toda a minha força. Eu não vou me entregar completamente, de jeito nenhum, ao Evangelho, porque eu ainda tenho uma vida aqui fora da igreja. Então eu não vou dar tudo para Cristo, de jeito nenhum. Quantas pessoas já tomaram essa atitude no seu íntimo e vêm para a igreja de maneira hipócrita? Elas já decidiram, eu não vou dar tudo. Essa conversa de renunciar tudo, eu não caio nessa. Já decidiram isso no seu íntimo, como Ananias e Safira. E essas pessoas acham que o Senhor não está vendo. Olha, eu já decidi que eu vou guardar uma parte do meu tempo para mim. Eu já escolhi o meu pecado de estimação e eu não vou abrir mão dele. Eu já escolhi o que eu vou fazer com os meus recursos materiais, intelectuais. Eu já escolhi o que eu vou fazer com os meus recursos e eu não vou fazer para a glória de Deus tudo não. Tem uma parte que eu vou fazer para a minha glória. E quem quiser achar ruim, que ache. Essas pessoas estão na igreja e elas agem como se o nosso Deus não fosse o mesmo Deus de Ananias e Safira. O fato de Deus não matar você agora não significa que Ele não esteja vendo o que a gente está fazendo no nosso íntimo. Não confunda longanimidade de Deus com impunidade. Não confunda o fato de Deus estar te dando tempo para se arrepender com o fato de que um dia Ele vai cobrar tudo o que Ele tem que cobrar de mim e de você. Ainda aqueles que irão para o céu vão ter que prestar contas. Eu dei 5 talentos para você, você fez o quê? Eu dei 2 talentos para você, você fez o quê? Essas pessoas são pessoas que vão morar no céu e vão ter que prestar conta. Então a gente não pode, irmãos, jamais esquecer os alertas que a Bíblia traz, porque esses alertas são para o nosso bem. As pessoas, elas nos olham feio quando a gente fala isso para elas. As pessoas ficam chateadas quando a gente fala a verdade para elas. Mas se nós de fato amamos a Deus e amamos o nosso semelhante, nós temos que falar a verdade sim. Doa a quem doer. Isso é amor. Isso é amor. Pois maldito seja o enganador. Quem está dizendo que essa pessoa é maldita? É Malaquias? Malaquias está com raiva do povo, está dizendo isso? Esse é o contexto? Não, é Deus. Só quem pode amaldiçoar uma pessoa e abençoar quem é? Deus. Então, irmãos, ainda que eu dissesse assim, ó Deus, eu quero que todo mundo aqui vá para o céu, mas o Senhor disse o quê? Aquele que crê e for batizado, aquele que crê e for batizado será, e quem não crê. Então, se tem gente no nosso meio que não crê, ou pelo menos não tem uma fé salvífica, ainda que eu determine, você vai para o céu, minha palavra não tem mudado. Não, naquele dia eu vou dar um testemunho diante de Deus que você é crente. Meu filho, Deus sabe o que está no seu coração. Sabe, eu não sei se vocês já viram ou já estudaram algo que se chama iceberg.
O iceberg é um pedaço de gelo que fica flutuando no meio do oceano. O mais impressionante do iceberg, por mais que ele seja, alguns são enormes. Existem icebergs que são do tamanho de cidades, de estados, né, enormes, né, que ficam flutuando no mar. E o mais impressionante do iceberg é que, por mais que ele seja grande externamente, ou seja, na superfície, ele é muito maior por debaixo. O que eu estou querendo dizer para vocês é, o que nós fazemos de errado do lado de fora é só uma parte do que a gente faz de errado do lado de dentro. E Deus vê o que a gente faz de errado do lado de dentro. E vai condenar, inclusive, pelo que está lá do lado de dentro. Mas Deus, mas eu não fiz nada. Pô, você não fez, você desejava mal, você era avarento. O irmão José falou um monte de coisa ontem sobre isso. Falou o significado da palavra orgulho no Novo Testamento. Deu três no grego, né? 3 nomes que são traduzidos no português como orgulho, trazem significados diferentes dependendo do contexto. E aí? É fácil você identificar um orgulhoso? José até falou que tem aquele orgulhoso que é o falso humilde. Que ele não é um orgulhoso aberto, ele é um orgulhoso no seu íntimo. Mas como ele falou ontem, a pessoa está pregando e a pessoa está sentada calada e diz, eu pregaria melhor. A pessoa olhou os irmãos louvando e disse, eu louvaria melhor. E ele está calado ali, ninguém está vendo. Às vezes ele está até assim, está alegre, mas Deus está vendo o orgulho no coração. Então aqui ele está dizendo, cuidado. Cuidado para que você não esteja atraindo sobre si maldição. Quando a igreja alerta, quando nós, que somos o restante do Israel de Deus sobre a terra, alertamos, as poucas vozes proféticas que existem ainda na atualidade, fazemos isso por conta de um impulso maior do Espírito Santo que não nos deixa calar. Quantas vezes eu já quis parar de falar principalmente aquilo que eu prego. Por quê? Porque não é fácil, irmão. Tudo aquilo que eu pregar aqui, pode ter certeza que até durante o culto eu vou ser provado. A Bíblia diz que os mestres padecerão um duplo juízo, e é exatamente assim. Mas nós não podemos deixar de falar a verdade. E a verdade é clara. Maldito seja o enganador. Se você não está tendo um relacionamento sincero com Cristo, se você não ama a Cristo de todo coração, alma, força, entendimento, se você não ama as pessoas a ponto de falar a verdade para elas e ser odiado por elas, você é um enganador. Maldito o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho. Quantas vezes a gente faz isso? Você tem algo melhor para ofertar a Deus? Eu não estou nem falando de dinheiro, irmão. Dinheiro é o mínimo. Você poderia dar mais tempo para as coisas de Deus. Você poderia se entregar muito mais ao evangelismo, às obras de Cristo. Você poderia fazer muito mais do que você faz. E você se enche de desculpa. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo. Me perdoe as senhoras que estão aqui. Quero acreditar que todas vocês são crentes verdadeiras. Mas é um absurdo uma senhora crente tratar a sua casa melhor do que a casa de Deus. É um absurdo. Se vocês fazem isso, parem agora. Você ama a Deus acima de todas as coisas. Você tem que tratar a sua congregação local melhor do que você cuida da sua casa. Porque esse é o lugar que Deus escolheu para que você conhecesse a Ele e o fizesse conhecido. Isso é uma congregação local. Isso vale para nós homens também. Eu levo isso à risca. Se vocês têm dúvida, perguntem às minhas filhas. Perguntem a elas se eu cuido melhor da igreja ou da casa da gente. Se vocês entrarem lá em minha casa, vocês vão ficar assustados. Parede, o reboco de lá de minha casa é pior do que o da igreja 10 vezes. Por quê? Porque eu não me preocupo com isso.
é preocupação com as coisas espirituais. Pelo menos eu luto para isso, para que as coisas deste mundo não tenham prioridade na minha vida. Elas não podem ter prioridade na nossa vida. Naquele grande dia, as coisas materiais desaparecerão e vão ser as coisas espirituais que fazem a diferença entre benditos e malditos. Então aqui ele diz: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Olha a ideia de premeditação aqui. A maldade faz isso com o homem. É como a gente vai ver lá no Jardim do Éden. Adão e Eva sabiam que Deus viria conversar com ele na viração do dia, não sabia? E o que foi que eles fizeram? De maneira premeditada, foram se esconder atrás dos arbustos. Assim é todo aquele que está na igreja, vivendo uma vida dupla. Ele premedita. Não, eu vou olhar para aquela pessoa ali, eu vou falar isso, eu vou mandar um versículo bíblico assim, vai ser assim. Como se Deus não estivesse vendo, irmão. Deus está vendo. Quantas vezes a gente vai ter que repetir isso? O problema não sou eu. O problema não é um irmão que de repente enxerga o que você está fazendo de errado e exorta você para o seu bem. Não, o problema é que quem está cometendo pecado é Deus. Deus é o maior ofendido quando o homem peca. Perceba, irmãos, quando Davi adulterou, quando Davi assassinou, Davi ofendeu Urias, Batseba, ele ofendeu toda a nação de Israel porque ele era rei. Mas quem foi mais ofendido com o pecado de Davi? Deus. Por isso que Davi diz: eu pequei contra o Senhor. Aquele filho pródigo que cai em si, em Lucas capítulo 15. Como é que é uma pessoa que cai em si, que volta a pensar direito? A ideia de cair em si, o irmão José até falou isso, é voltar à sensatez. É como alguém que tinha perdido a cabeça, que estava ficando doido e volta a pensar direito. Isso é cair em si. E aquele jovem caindo em si, ele diz: e eu direi, pequei contra o céu e pequei contra meu pai. Primeiro ele pecou contra quem? Contra o Senhor, porque não honrou o seu pai. A gente honra o nosso pai e a nossa mãe. Por quê? Porque essa é uma das maneiras de honrar a Deus. Uma das. Esse não é o único. Esse não é o único mandamento. Claro, se eu estou honrando meu pai e minha mãe, então eu posso fazer o que eu quiser. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Deus está vendo. Sabe, minha filha até pediu, e eu creio que eu vou fazer. Vou ver se eu imprimo e faço um quadro para a gente botar lá em casa. Só que ela pediu para fazer um quadro, para botar no quarto dela, que era assim: você está sendo filmado, não foi, princesa? Só que eu vou fazer uma espécie de, vou pedir para alguém, né, que seja mais inteligente que eu nessa parte do computador, fazer uma arte dizendo assim: Deus está vendo. Eu vou fazer um quadro bem grande e botar em todos os cômodos da casa. Você se lembrar, Deus está vendo. Você chegar na sala, que você for ligar a sua televisão, deixa eu lhe dizer, Deus está assistindo o programa junto com você. Será que Deus gostaria do programa que você assiste? Quando você for conversar com o seu vizinho, Deus está no meio da conversa, você sabia disso? Quando você pega um ônibus, Deus está lá. Quando você está esperando o ônibus e passa 2 horas para passar o seu ônibus, e você está doido para murmurar contra o prefeito, contra as empresas de ônibus, contra... Deus está lá ouvindo sua murmuração. Então, irmãos, Deus está vendo. Não sei se vocês já se esqueceram, um dos atributos de Deus é a sua onipresença. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é uma parte de Deus que está aqui, outra parte de Deus que está ali. Não, a totalidade de Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que quando você vai estudar os atributos de Deus, a onipresença é um atributo extremamente inconveniente para algumas pessoas. Quer dizer que eu não posso nem fazer isso ou aquilo, que Deus vai estar lá? Vai, Ele vai estar lá.
E aí? Como é que vai ser? Então ele está dizendo aqui, olha, vocês estão fazendo isso como se eu não estivesse vendo. Porque eu sou o grande rei. Eu sou o grande rei. Olha a definição. Deus está dizendo, você pode dizer que eu não sou grande, mas eu sou. Por exemplo, o fato de você achar que o sol é pequeno, vai diminuir o sol em alguma coisa? Ah, eu acho que o sol é pequeno, vai diminuir o sol? Se você disser, ah, eu acho que esse oceano é uma piscininha pequenininha, vá lá no meio do oceano, vá. O fato de você dizer que o oceano vai profundo, vai diminuir a profundidade dele? Não adianta, irmão. O que nós podemos contra a verdade, se não a favor dela? Deus é grande, você querendo ou não. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E pela sua misericórdia, Ele escolheu se revelar para nós e Ele nem precisava. A gente podia passar a vida toda sem conhecer a Deus e ir para o inferno, e Ele seria justo. Mas Ele escolheu nos dar isso, a oportunidade de conhecê-lo e de adorá-lo. E nos encontrar nesse processo com o verdadeiro significado da palavra felicidade. E a gente, como um animal irracional, foge da mão amorosa de Deus. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é bonitinho. O meu nome é lindo. O meu nome é cheiroso. Ah, o meu nome é uma gracinha. É isso que está escrito aqui? É isso? O meu nome é terrível. Seguindo essa palavra terrível, a gente vê lá no livro de Hebreus, terrível coisa, ou horrenda coisa, são palavras sinônimas. Horrenda coisa é cair na mão do Deus. O meu nome é terrível entre as nações. Olha, eu vou dizer uma coisa: se você não se arrepender agora, você não vai se arrepender não. Tem um homem que está no inferno, e a única coisa que a gente sabe desse homem, além dele ser um falso crente, é que ele era rico. E ele pede que o Senhor não permita que a família dele vá para o mesmo lugar de sofrimento eterno que ele está. E você sabe como é que ele pede? Envia alguém dos mortos para falar com ele. Porque se eles verem um sinal, eles crerão. Sabe o que é que o Senhor diz? Quem não crê pela palavra, não crerá de jeito nenhum. As pessoas que querem ver sinais e prodígios, elas nunca conseguirão acreditar em Jesus Cristo para a salvação. A única forma de sermos salvos é por meio do Evangelho pregado aos nossos ouvidos, invadindo os nossos corações. Essa é a única forma. Por isso que Jesus não disse para os seus apóstolos: vão e façam sinais, o povo vai crer em você. Foi isso que ele disse: preguem o Evangelho. Mas e aí, aqueles que não quiserem ouvir, a gente pode dar uma mudadazinha no Evangelho? Não. Sacode a poeira dos pés e vai para outro lugar. Parece que mudou, parece que é assim, pai. Deus, eu tentei do seu jeito, a igreja está esvaziando. Eu estou ficando sem dinheiro, as pessoas estão querendo me pegar. Então, do seu jeito, Senhor, eu tentei. Agora vai ser do jeito do mundo. Do jeito do mundo é assim, né? A gente tem que falar uma linguagem que o povo gosta. A gente tem que tirar umas coisinhas aqui, Senhor, porque o Senhor botou umas coisas muito duras de se ouvir, Senhor. É assim que as pessoas pregam o Evangelho. Assustador. Versículo 1 do capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento.
Quando o Senhor está sério, quando o Senhor está irado, Ele começa corrigindo a liderança. Olha a responsabilidade de quem é liderança na igreja. Olha a responsabilidade. E eu gostaria de convidar os irmãos a passearem comigo agora no livro de Oséias. Essa é uma das passagens mais conhecidas. Vocês todos conhecem Oséias 4:6, mas eu gostaria de fazer nessa noite, se me for permitido pelos irmãos, eu gostaria de fazer uma exposição, ainda que sucinta, de todo o capítulo 4. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu disse isso no começo, alguns minutos atrás. Irmãos, mesmo grupo de pessoas está ouvindo uma mensagem praticamente idêntica 300 anos depois, como se Deus não tivesse dito essa mensagem aqui. Que coisa assustadora. Como a gente não leva a sério as coisas de Deus. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta antes de começar a exposição do capítulo 4 de Oséias. Alguém aqui tem dúvida da seguinte afirmação: o que o homem plantar, ele colherá? Alguém tem dúvida disso? Alguém acha que isso é mentira? Que isso é brincadeira? Alguém acha que isso não é absoluto, que isso é relativo? Alguém acha? Se você acha que essa afirmação do Senhor é verdadeira, eu quero lhe perguntar nessa noite, o que foi que você plantou hoje? O que você plantou hoje é o que você vai colher amanhã. Você obedeceu a Deus hoje? Você amou a Deus? Você tratou como seu semelhante? Você tem fechado os olhos para as coisas erradas, para não criar problema para você? E aí, como é que está sendo o seu plantio? Porque aquilo que você plantou, inevitavelmente, pode plantar. Você vai colher. Então, é diante disso que nós estamos aqui. A palavra que nós vamos ouvir no versículo 1 é uma palavra técnica. É uma palavra técnica da esfera jurídica do contexto de Israel. Hoje em dia, na nossa República Federativa do Brasil, nós temos um poder judiciário, e você vai encontrar várias palavras técnicas do judiciário. Mas no Israel do Antigo Testamento existiam também as suas leis, e a maneira dessas leis serem cobradas quando elas não eram obedecidas. Então existia uma palavra, que é a palavra contenda. A palavra contenda, irmãos, é um termo técnico para uma acusação formal. É quando uma pessoa ia diante, no caso de um juiz, ou quem julgava as causas antes eram os rabinos, ou se não os próprios reis. A gente vai ver o famoso caso de quando Salomão julgou aquela causa das duas mães que foram diante, para ver quem era a mãe daquela criança, porque uma tinha morrido e outra criança estava viva. Então quem julgava as causas naquela época ou eram os rabinos ou os reis. E aqui uma pessoa que estava insatisfeita ou que se sentiu ofendida, ela apresentava essa contenda. Era como você dar início a um processo judicial. Vamos imaginar que alguém invadiu a sua casa. E como você não vai chegar lá e vai matar a pessoa, você vai até diante do rei ou da autoridade e apresenta isso, uma contenda. Você chega e diz: ó, o fulano invadiu minha casa. E aí a autoridade vai julgar. Se lembra de Lucas 18, se eu não me engano? Quando o Senhor Jesus fala da causa da viúva, ela ia diante de quem? De um juiz inimigo. Era ele que ia julgar o quê? A contenda, a causa. Julga minha causa. E aquela viuvinha batia todo dia na porta do juiz. Julga minha causa. E aqui o Senhor está falando nessa linguagem, aonde existem dois lados. Quem são os dois lados aqui? Deus e o povo. Olha que coisa assustadora. Não é o diabo que vai acusar você, é Deus. Esse é o problema. Não é o diabo que nos acusa,
a gente pode clamar misericórdia ao Senhor Jesus. E Ele advogará a nossa causa. Não é o que nos ensina o apóstolo João? Filhinhos, não pequeis, mas se por acaso vocês pecarem, jamais se esqueçam que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas quando é o próprio Deus que nos acusa, quem nos defenderá? Satanás? Ele que também está acusado, ele que também terá os seus pecados lançados no seu rosto, naquele grande dia, quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai nos defender, será? Versículo 1 do capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Para quem é a mensagem, irmãos? Para a igreja. Vós, filhos de Israel. Essa mensagem é para a igreja moderna. Essa mensagem é para a igreja atual. Para a igreja que está aqui em 2020, se dizendo evangélica, sem ao menos conhecer ou guardar o evangelho. Pergunto para algumas pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar durante a semana, pessoas que se identificam como evangélicas. Você é evangélico? Sou. Você vive o evangelho? Assim, eu não vivo assim. Do jeito que a Bíblia diz, né? A pessoa acha que tem algum tipo de unidade com Deus. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Ó, o Senhor tem um litígio, Ele tem um processo oficial, foi dado entrada na ação, está no tribunal. E o grande problema é que o acusador aqui não é Satanás, é Deus. Mais uma vez eu repito, quando é Satanás que nos acusa, nós clamamos pelo nosso Redentor. Jó foi acusado pelos seus amigos, não foi? E ele disse o quê? Eu sei que o meu Redentor... Mas quando é o próprio Deus que nos acusa, a quem tomaremos? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que é que faz com que Deus se ire, irmãos? Olha o que a gente viu aqui. Mentira. A mentira cresce aonde não há verdade. A mentira, irmãos, é a ausência de verdade. Por isso, em um lugar onde não tem nada, já tem mentira ali. Não é, mas ninguém falou nada, mas já está mentindo. Que é a ausência de verdade. Tinha que falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar calado, eu não vou falar mais nada. Aí você vai estar mentindo. Não há verdade, não há amor. Amor aqui, irmãos, não é um amor que nós estamos acostumados. Um amor que faz concessões, um amor injusto, um amor que não sabe diferenciar o certo do errado. Não, o amor aqui é o amor de Deus. É o amor que olha nos nossos olhos e diz: vocês estão errados e eu corrigirei vocês. Isso que é amor. É o amor do Pai espiritual, como o apóstolo Paulo. E eu entrego você a Satanás, para que o seu corpo sofra e a sua alma seja salva naquele grande dia. Essa era a esperança de Paulo quando ele disciplinou aquele jovem. Isso é amor. Paulo não fez aquilo porque estava chateado com aquele jovem. Paulo fez por amor. Paulo não disse que João Marcos não iria com ele para a segunda viagem missionária porque estava chateado com João Marcos. Não, ele fez isso por amor. João Marcos, você está precisando, meu filho, de disciplina. A disciplina foi tão proveitosa que em 2 Timóteo, o que Paulo escreve? Traz João Marcos. Ele me é agora muito útil para o ministério. Disciplina faz parte da vida da igreja. Grande parte da disciplina é exercida no púlpito. Por isso que nós ouvimos coisas que não gostamos. Olha, se eu pregar aqui uma noite ou uma manhã
e vocês, no meio ou no decorrer da pregação, não ficarem com raiva de mim, com vontade de me arrumar uma pedra, é porque eu estou pregando direito. Quem disse isso não foi nem eu. Foi um dos maiores pregadores da história da igreja, chamado George Whitefield. Se for estudar a história da igreja, com certeza você vai encontrar o nome desse homem, George Whitefield. E ele diz, quando o pregador prega, que os ouvintes não ficam com raiva da mensagem e nem do mensageiro, ele deve ter errado alguma coisa naquilo que ele disse. Ou então o povo não entendeu direito. Então aqui ele está dizendo para nós, não há conhecimento de Deus. Irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos parar o culto aqui agora, e eu vou aplicar uma prova bíblica em vocês, valendo 10 pontos. Vão ser 100 questões, de ABCDE, vou facilitar. E aí, quanto você acha que você ia tirar? Se a gente fosse pedir o nosso conhecimento bíblico aqui, e aí, vamos lá? Quem aqui já leu o Sermão do Monte? E aí, vamos lá, vamos medir conhecimento bíblico? Então, se a gente fosse fazer isso, como é que você acha que ia ser? Eu não estou falando de coisa decoreba não, irmão, porque decoreba é bobagem. Eu queria fazer uma prova com vocês, comigo, de princípios bíblicos. Princípios bíblicos que devem reger a nossa vida a tal ponto de serem externalizados, mesmo quando a gente está calado. Então, não conhecer a Deus é um dos maiores pecados que a humanidade comete. Uma loucura que uma pessoa pode ter é achar que não deve conhecer a Deus. Se você não tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer quem? Me diga. Eu fico assim impactado, porque tem gente, se você perguntar a vida de uma dessas personalidades da moda, ou da área de novela, de jornal, sabe de tudo. Ah, não, realmente, você soube que fulano se separou de fulano. Você soube o salário de fulano quanto é. Ah, você sabe que tem gente que sabe tudo, até o prato predileto do atual presidente. Sabe tudo. Conhece a Deus? Você conhece a Deus? Versículo 2. O que só prevalece é perjurar. Você sabe o que significa a palavra perjurar, irmãos? A palavra perjurar significa abusar de palavras. É quando você fala o que você não devia. Esse é o contexto da palavra perjurar. Você pega hoje nós temos 90%, sei lá, 99% das igrejas evangélicas estão fazendo seus cultos online, não é isso mesmo? Não tem como a gente está tendo aqui culto presencial. 99% das igrejas evangélicas estão fechadas. Os seus cultos estão sendo apenas transmitidos. Mas se você pegar o conteúdo, porque o problema não é só o fato de uma igreja estar fechada por falta de fé. O problema, irmãos, é o que é pregado. É assustador os temas. É assustador. Os temas como não perder a cabeça na pandemia. Como ficar tranquilo em uma época de quarentena. Meu Deus, onde Cristo é glorificado nesses temas? Me diga aí. Como ser um casal feliz em quarentena. Aí começa a pregação. Porque sabe como é, marido e mulher que de repente não ficavam tão juntos, agora em época de quarentena estão tendo que ficar juntos. Aí está tendo discussões entre marido e mulher. Como é que a gente resolve isso? Meu Deus do céu! Cadê a glória de Deus? Cadê o Evangelho? Cadê a mensagem de Cristo? Cadê o viver a Cristo, morrer lucro? Cadê pregar o Evangelho nas nações onde não foram alcançados? Hoje o que nós vemos, irmãos, é que a maioria dos temas, dos sermões das igrejas evangélicas são temas antropocêntricos, são temas voltados para o homem,
para o enaltecimento do homem, o engrandecimento do homem. O objetivo da maioria dos sermões é fazer com que os ouvintes fiquem felizes, e não que os ouvintes sejam visitados com arrependimento. Isso é perjurar. É você chegar para uma pessoa que está vivendo longe de Deus e dizer para ela: Deus conhece o seu coração e Ele vai te dar tudo de melhor. Isso é perjurar, isso é mentira. É você chegar para uma pessoa que está vivendo em adultério abertamente e dizer: Jesus te ama. Jesus o quê, rapaz? Vem cá, é brincadeira? Não está escrito em mais de 10 passagens bíblicas: os adúlteros não vão entrar na porta do céu, fica do lado de fora. Aí o pastor mercenário diz: você é adúltero, Jesus te ama. Muitas vezes o próprio pastor é o adúltero. Você acha que isso é o correto? Mas é o que está acontecendo. Isso é perjurar. Essa é a acusação. Essa acusação, irmãos, é contra os líderes de Israel. Eles estavam fazendo, como em Malaquias, eles estavam fazendo vista grossa para o pecado do povo. Se eu ficar falando do pecado do povo, o povo vai ficar com raiva de mim. Então eu tenho que pegar as partes aqui, que são as partes que são agradáveis, para poder agradar o povo. Eu tenho que escolher bem direitinho um versículo para agradar o povo. Isso é perjurar. Maldito aquele que usar o nome do Senhor dessa forma. Eu não mandei você falar isso. Não responde. Mentir. As pessoas mentem descaradamente no povo. Você vê pastores dizendo: não, fique tranquilo, a gente vai ser arrebatado antes da tribulação. É mesmo? Você acredita mesmo nisso? Você acredita que você é tão especial, que você é melhor do que os cristãos que estão sendo mortos pela sua fé? Aí Deus te ama tanto, você é uma pessoa tão fiel, que quando a tribulação vier, Deus vai te levar para que você não sofra nada. Seu crente bonitinho. E tem gente que acredita. Isso é mentira. Descaradamente. E o pessoal batendo e fala: aleluia, eu faço parte da igreja que vai ser arrebatado. Eu nem vou ver o anticristo, eu vou passar longe. Meu filho, você já está com o selo aqui na testa, nem percebeu. Mentir, matar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Você sabia que Caim era crente? Ele era falso crente, mas era crente. E o que foi que ele fez com Abel? Hein? Matou. Ele matou Abel. Não brinque com falso crente. Ele não está de brincadeira com você. Ninguém causou mais dano à igreja do que os falsos crentes. Ninguém. Se você for ver todos os cristãos verdadeiros que de alguma forma foram martirizados, eles foram vítimas de falsos crentes e se fingiram de amigos e depois traíram. O próprio Paulo dá um exemplo de Demas. Então a gente tem que tomar muito cuidado e seguir a risca. Não é o conselho, é o mandamento. Com esses, nem com esses. Tem gente que acha que eu sou exagerado nesse ponto. Eu não acho exagero seguir a Bíblia. Eu acho insensatez, ou melhor, eu tenho certeza que é insensatez não seguir a Bíblia. Você acha que o Espírito Santo iria usar algum dos escritores da Bíblia, no caso específico do apóstolo Paulo, para deixar palavras escritas que nós sabemos que são inspiradas, se elas não fossem importantes? Então, o que você acha que o apóstolo Paulo disse? Com o falso irmão, com esse e com mais. Por quê? É exagero dele?
Aí às vezes a pessoa diz: pastor, sabe aquele falso irmão? Vamos fazer uma visita na casa dele? Você está maluco? O apóstolo Paulo disse que eu não devo nem comer com uma pessoa dessa. Vem cá, pastor, se um falso crente, se um irmão desse desviado chegar e chamar o senhor para um lanchinho na casa dele, o que é que você faz? Eu passo. Eu digo: olha, você quer se arrepender, pode voltar para a igreja que você vai ser muito abraçado. Mas não ache que eu vou me encontrar com você saindo do caminho que Deus me colocou. O que é que um falso crente quer fazer com você e comigo? Quer me tirar da presença de Deus, assim como Deus vai fazer. Cuidado, irmãos. Eles estão mais próximos do que a gente imagina. Matar, furtar e adulterar. Quem se lembra do que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10? O diabo vem para quê? Roubar. Mas eu acho que isso é um exagero, né? É um exagero, não é assim, né? Irmãos, a vida não é um playground. Nós estamos numa zona de guerra. Satanás sabe que você gosta, ele vai colocar isso de isca para você. Satanás vai tratar você como um rato, porque muitas vezes é isso que nós somos. Não aguenta ver o peixe que cai na natureza. Cuidado. Quem tem que satisfazer os seus desejos é Deus, não o mundo. Não ache que o mundo vai te dar nada do mundo já. Tudo aquilo que o mundo te ofertar, ele vai cobrar depois. Qual é o salário do pecado? O que é o salário? É a recompensa depois do trabalho, não é assim? Então você vai pecar. E qual é a recompensa disso? A morte. Então aqui ele diz: cuidado com essas pessoas, pois o que prevalece no meio delas é o perjurar, mentir, matar, furtar e finalmente adulterar. E o pior tipo de adultério, irmãos, é o adultério espiritual. Você vê isso em Tiago capítulo 4. Adúlteros e adúlteras. Esse é o termo que Tiago usa. E Tiago não está falando de matrimônio ali, viu? Tiago está dizendo de um adultério muito mais grave, que é o adultério espiritual. Se você é um cristão, você fez uma aliança com Cristo. Nosso irmãozinho se batizou na semana passada. Aquele batismo é o que? É a externalização de uma aliança que foi feita aqui dentro. Nós fizemos uma aliança com o Senhor. Lembra, todo aquele que crê que foi batizado será salvo. No momento que cremos, nós confessamos a nossa fé por meio do batismo, nós estamos fazendo o quê? Aliança. A ponto de, em Efésios, o apóstolo Paulo dizer quão profunda é essa aliança entre Cristo e a sua igreja. Muito mais profunda do que a aliança do esposo e da esposa. E aqui ele diz: adulterar, e há arrombamentos. O que é arrombamento, irmãos? É quando você se apropria daquilo que não é seu, por meio de violência. Nós vamos ter duas qualidades, por assim dizer, de subtrair algo de alguém. Você pode subtrair algo de alguém sem o uso da violência, isso é furto. E você pode subtrair algo de alguém usando violência, isso é roubo. A ideia aqui é violência. Uma pessoa arromba uma casa e subtrai as coisas de lá de dentro. E homicídios sobre homicídios. A ideia é o quê? Multiplicação. Sabe? Violência gera violência, pecado gera pecado, ira gera ira, homicídio gera homicídio. Ó. E por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos desviaria. Por isso a terra está de luto. Irmãos, até a terra fica de luto. A ideia aqui é justamente mostrar com letras garrafais a insensatez da raça humana, mais especificamente do povo da aliança. Que ele está dizendo, até a terra, que é um ser inanimado, uma montanha, um rio,
uma árvore, até a terra fica de luto. Por quê? Porque quando Deus envia o seu juízo, toda a criação sofre. Por exemplo, aqui Osés está profetizando no reino do norte, reino de Israel, não é isso, irmãos? Osés está profetizando por volta do ano 760 a.C. No ano de 722 esse reino vai ser completamente destruído. Mas um pouco antes do profeta Oséias, houve um profeta chamado profeta Elias, que profetizou nesse reino também. E Deus autorizou Elias a cerrar os céus, para que não chovesse durante 3 anos e meio. E toda a criação sofreu. Animais, você já viu gado quando não tem pasto, quando não tem água? Que cena feia, não é? Cena sombria. Aquele gado muitas vezes semi-morto, não consegue nem ficar de pé, só pele e osso. Você vê aqueles lugares que antes foram grandes lagos, são agora terras ressequidas. Toda a criação sofre. E ele diz aqui, a terra está de luto. E o ser humano está fazendo o quê? Comemorando como se não tivesse acontecido nada. Que loucura! A gente está vendo essa pandemia, né? O Brasil já passou um número de 30 mil. O Brasil já é o segundo país do mundo em mortes por coronavírus. Você sabia disso? E tem gente brigando por dinheiro no Brasil, por poder. Na nossa cidade é tão triste, todo domingo tem um monte de palhaço, porque é a única definição que eu posso dar para essas pessoas, que colocam bandeiras e frases de ordem nos seus carros e ficam buzinando a orla toda. Eles querem chamar a atenção de quem? Enquanto tem um monte de gente morrendo, em vez deles ajudarem, eles ficam fazendo, sabe, marchas políticas, como se as pessoas não estivessem morrendo nos hospitais, em casa, como se filhos não estivessem ficando órfãos, pais perdendo seus filhos, e as pessoas ainda gastando tempo com aquilo que não é importante, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo. Igrejas fechadas, quando a gente está vivendo um momento aonde nunca houve um momento que a gente precisasse mais de igrejas abertas. Nunca houve um momento na história do nosso país, o Brasil, que tem 500 anos de descoberta. Nunca houve um momento na nossa história que a gente precisou tanto ouvir o Evangelho. E as igrejas estão fechadas. E os pastores estão acovardados. A terra está de luto. A terra de luto. E todo o que mora nela desfalece. Quando Deus envia o seu juízo, irmãos, todo mundo vai sofrer. Tanto o ímpio quanto o crente. Quando Deus enviou aquela tempestade para o mar, aquela tempestade que pegou o barco que Jonas estava, só foi Jonas que sofreu com a tempestade? Aquela tempestade que tinha como foco, a tempestade foi enviada para quem? Para Jonas, não foi? Mas quem estava no barco com Jonas se deu mal. Cuidado com o barco que você vai entrar, pergunte logo se tem algum Jonas. Como é seu nome? Jonas. Desça logo do barco, pegue outro. Todos os marinheiros ali sofreram. Por quê? Porque tinha um desobediente lá no meio deles. Percebeu o alerta de Paulo? Com esses, nem com mais. Todo que mora nela desfalece, como com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Não é assim que acontece, irmão? Toda a criação sofre quando Deus envia o seu juízo. A criação, ela foi feita justamente para que o homem glorificasse a Deus, usufruindo de tudo aquilo que Deus criou para a sua glória. Mas o que foi que o homem fez? Se rebelou contra o Deus da criação. E a própria criação geme, esperando o momento em que Deus trará redenção e consumação. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado
Agora vamos chegar aqui nessa parte principal. Provavelmente eu não vou concluir na noite de hoje, irmãos. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. A acusação era contra os sacerdotes, mas ele está dizendo aqui, o povo era da mesma laia, viu? Você nunca vai ver uma pessoa numa igreja que ela não concorda com o que está acontecendo ali. Aqui nós temos exemplo, eu mesmo sou um exemplo de alguém que saiu de uma igreja que pregava um falso evangelho. Por quê? Porque vi que lá pregava um evangelho que não era daqui. Aí eu saí de lá. Então essa ideia de mas é que eu comecei aqui, eu tenho amigos aqui. Meu filho, o aqui vai acabar. E aí vai começar a eternidade. E você vai estar onde na eternidade? Com aqueles que desobedeceram a Deus por meio de cultos abomináveis? Ou você vai estar andando com aqueles que obedecem a Deus e vai passar a eternidade com Cristo? O relógio está andando. Então aqui ele diz, todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque muitas vezes a figura é, coitadinho do povo, não tem ninguém por ele. Esses sacerdotes aí, que ficam aí, fazendo, ensinando coisa errada, coitadinho do povo. Não, porque o povo é como os sacerdotes aos quais acusa, eles são da mesma laia. Quantas pessoas saíram do nosso meio e foram para igrejas evangélicas falsas? Quantas pessoas? Elas foram para igrejas aonde externalizaram aqui nessa congregação abertamente que não concordavam com as coisas que eram feitas naqueles lugares, e elas saíram daqui e foram para lá. O apóstolo Paulo diz nas duas cartas que ele escreve a Timóteo, um pastor jovem, ou um jovem pastor, como você queira: olha, nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e seguindo doutrinas de demônios. Primeira carta. Na segunda carta ele diz: o Espírito expressamente afirma, muitos apostatarão. E aí ele diz: quanto a tu, porém, prega a palavra. Mesmo que as pessoas se levantem, mestre, segundo as suas próprias concupiscências, prega a palavra. As pessoas não vão suportar ouvir a verdade, mas não são todas. Existem os verdadeiros crentes, as ovelhas do bom pastor, que ouvem a voz dele e o seguem, e não seguirão os mercenários. Por quê? Porque não reconhecerão a voz dele. São aqueles que dizem: pastor, eu fiz parte da igreja, o pastor falava umas coisas lá e não estava nada do que ele falou na Bíblia. Aí eu saí de lá. Isso era uma ovelha. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Estava muitas vezes numa fase embrionária. Mas eu via, pastor, eu sentia que aquilo não era certo, não estava na Bíblia. E aí ele começou a ouvir: isso mesmo, ali era um falso mestre, estava tentando te enganar, Deus te salvou das garras dele. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Quem não odeia a mentira é porque não ama a verdade. Isso é fato. Então essa ideia, né, de muitas vezes a gente quer colocar panos quentes. Não é bem assim. Tem pessoas, né, que elas até estão fazendo um monte de coisa errada, mas no fundo elas querem acertar, quer não. Quem quer acertar tem que, ó. Se você ler a Bíblia, levar a sério, você erra. Erra não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz. Alguém cai quando está andando na luz? A Bíblia diz que na luz a gente não cai. Então é mentira o que está escrito aqui? Por que as pessoas caem? Porque não vigiam e não oram. E aí qual é a principal atitude de vigilância? Ouvir e obedecer o que está escrito aqui. Então ele diz: por isso tropeçarás de dia. Mesmo de dia a pessoa vai tropeçar. Por quê? Porque a escuridão está dentro. É como aqueles fariseus. O que é que Jesus diz? Vocês são sepulcros caiados.
Um termo que muitas vezes a gente não entende porque não faz parte do nosso vocabulário diário. Um sepulcro caiado é um sepulcro bonito, novo, por fora, parece algo lindo, pintadinho. Mas o que tem dentro de um sepulcro? Gente morta. Fariseus, vocês são lindos por fora, e a aparência externa de vocês tem feito muitos tropeçar. É isso que ele está dizendo aqui. Pior tipo de escuridão, irmãos, é a escuridão do coração. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Olha o profeta. Que profeta é esse? Os falsos profetas que se multiplicarão. Deixa guardado aqui, rapidinho, Oséias. Vamos em Mateus 24. Uma das marcas de que Cristo está às portas. Versículo 24, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos. Porque surgirão falsos cristos e falsos. Quem está falando isso, irmão? Quem está falando isso, irmão? Jesus. E ele está falando isso em que contexto? Quais são os sinais que acontecerão antes da sua volta? Então, antes da volta de Jesus, o que vai acontecer? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios. Ele quer enganar você. O falso profeta não quer enganar quem está na igreja dele, não. Quer enganar quem está na igreja verdadeira. Quer enganar aquele cristão que está sendo atraído para perto de Cristo por meio do Evangelho. O falso profeta quer enganar ele, se possível. Mas como eu disse, qual é a grande marca dos eleitos, irmãos? A grande marca dos eleitos é que eles são ovelhas. E como ovelhas, eles só ouvirão a voz do bom pastor. Se o mercenário chamar, eles não irão, porque eles não reconhecerão a voz. E aqui ele diz: o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. A ideia de mãe aqui, irmãos, é a ideia de nação. Eu vou destruir a sua nação. A ideia de mãe aqui é a ideia de onde se multiplica. O que é uma mãe? Uma pessoa pode ser mãe sem ter filho? Não. Você pode ser mulher. Você vai encontrar várias mulheres que não têm filhos. Mas você pode encontrar uma mãe que nunca teve filho. Então a ideia de mãe é justamente isso. Aquela que está dando luz, eu vou destruir, para que não haja multiplicidade na vida desse lugar. A ideia é: eu vou destruir a nação de Israel. E isso aconteceu no ano 722 a.C. Israel nunca mais voltou a existir. Quem voltou? O rei de Judá. Mas o rei de Israel nunca mais. Olha que coisa séria. 10 tribos nunca mais recuperaram a sua identidade por conta da desobediência. Por isso não se engane. O meu povo está sendo destruído. O que está acontecendo com os evangélicos hoje? Eles estão sendo destruídos. Vá conversar com o evangélico hoje. Pergunte alguma coisa da Bíblia. Pergunte alguma coisa da vida particular dele. Pergunte alguma coisa a respeito das decisões diárias, se são pautadas em Deus ou não. E você vai se assustar que 90%, e eu estou sendo sempre bonzinho, eu sempre falo das minhas expectativas no sentido positivo. Você vai perceber que 90% dos evangélicos não consultam a Deus em nenhuma das suas decisões diárias. Você aceitou esse emprego, você orou antes? Você está querendo se relacionar com essa pessoa, você orou antes? Você vai exortar o seu filho ou sua filha, você orou antes?
Você vai ter uma conversa séria com alguém, você orou antes. A gente faz as coisas como se Deus não existisse. Que loucura. É o que muitas pessoas chamam de ateísmo funcional. O que é o ateísmo funcional? É assim: você se autodeclara cristão, mas no dia a dia você age como se fosse ateu. Isso é o ateísmo funcional. Eu digo, não, eu sou cristão, acredito na Bíblia, eu sou evangélico, eu batizei, eu oferto na igreja, eu faço tudo direitinho, mas as suas escolhas diárias, você age como se Deus nem existisse. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falta o quê? Conhecimento. Vocês já sabem o significado da palavra conhecimento. O significado mais próximo dessa palavra, ou seja, o que essa palavra mais externaliza, principalmente nesse contexto aqui, é: o meu povo está sendo destruído porque não está tendo um relacionamento correto comigo. A ideia de conhecimento aqui não é um conhecimento meramente intelectual, é um conhecimento relacional. É como, por exemplo, um marido e uma esposa que convivem há anos. Meu pai e minha mãe, eles fizeram recentemente 44 anos de casado, não foi? Eles vão fazer esse ano 45 anos de casado. Eles se conhecem, sabe? A ponto de um olhar e já saber o que está acontecendo, sabe até a forma de respirar, sabe tudo. 45 anos de união. Essa é a ideia. O Senhor quer que a gente tenha um conhecimento que relacional. A Bíblia vai nos mostrar quem Deus é, mas não é só conhecer intelectualmente, é o caminhar no caminho do Cristo que vai nos amoldando a forma dele. Isso você vai ver tantos teólogos, tantos reverendos que falam coisas corretas acerca da Bíblia, sem nunca ter caminhado um único dia com Cristo. Você perguntar para eles a respeito de qualquer experiência pessoal com o seu Salvador, eles não têm nenhuma. Eles fizeram faculdade de teologia, eles leram muitos livros de pessoas que andaram com Deus, mas eles mesmos nunca andaram com Deus nem um dia sequer. Eu poderia dizer aqui dezenas de nomes, não vou fazer, mas eu poderia dizer. É esse tipo de conhecimento, não é um conhecimento meramente intelectual. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento. Perceba, irmãos, se uma liderança bíblica não está abençoando uma igreja, ela está amaldiçoando. Por isso que eu louvo a Deus, toda a glória, toda a honra seja dada somente ao Senhor. Todas as pessoas que tiveram problemas comigo aqui na igreja, a maioria delas já foram embora. Eu fiz uma pergunta para elas, todas elas, eu fiz uma mesma pergunta, todas elas, foram dezenas, talvez até uma centena de pessoas que entraram por essa escada e sentaram nessas cadeiras. E eu fiz uma pergunta, quando a gente teve algum tipo de ter algum momento de conversa mais séria. Eu preguei alguma coisa que não era bíblica. 100% das pessoas me responderam: não, você não pregou. Aí eles diziam: eu não gostei, foi da maneira como você pregou. Irmão, você não sabe como isso me traz paz. As próprias pessoas que me confrontam dizem que eu não preguei nada que não fosse bíblico. Imagine. São uma das coisas que me deixa dormir à noite. Ter essa convicção de aquilo que eu falo da parte de Deus. Por mais que eu tenha a mesma dificuldade que todos vocês de cumprir. Não sou melhor que ninguém aqui. Mas tenho essa responsabilidade, e pela graça de Deus tenho cumprido essa responsabilidade de falar para a igreja aquilo que realmente
o Espírito Santo tem a dizer ao seu povo. Então nós precisamos tomar cuidado, irmão. Porque se você tem consentido, ainda que no seu íntimo, com pessoas que não têm compromisso com Cristo, se você ajuda ministérios que não têm compromisso com Cristo, se você divulga vídeos de ministérios que não têm compromisso com Cristo, você vai ser culpado naquele dia. Eu estou lhe avisando só. Cuidado. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. A rejeição começa assim. Para aqueles que funcionalmente, não hierarquicamente, não tem ninguém melhor aqui, mas aqueles que funcionalmente estão colocados em uma função de supervisão. Daí a palavra bispo. A palavra bispo, a palavra pastor, elas são sinônimos na Bíblia. Não, palavra pastor, bispo, e tem outra palavra, eu me esqueci, presbítero. Obrigado, irmão. Todas essas palavras são sinônimos. Cada uma dessas palavras traz um contexto de uma mesma pessoa. O presbítero necessariamente é um ancião, uma pessoa que tem mais maturidade na igreja para ajudar aqueles que estão iniciando, ou muitas vezes outros que também têm maturidade, mas que vão precisar ser aconselhados porque estão passando por um momento difícil. A palavra bispo já significa a mesma coisa numa outra área. A palavra bispo significa supervisor. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo: olhe, eu coloquei você, eu deixei você, Tito, em Creta, para que você colocasse em ordem. Supervisor. E a palavra pastor é a ideia daquele que cuida, que alimenta, corrige. Todas essas palavras são sinônimos de uma liderança bíblica saudável. Quando a liderança bíblica não é saudável, toda a igreja sofre, todo o povo sofre. Como nós sofremos há pouco tempo, quando houve problemas na liderança aqui na igreja, quando um homem se levantou no meio da nossa própria congregação, falando coisas diferentes e tentando trazer confusão. Infelizmente tive um encontro com essa pessoa recentemente, que gerou um desconforto enorme. Para você ver como essas pessoas continuam fazendo mal mesmo fora. O intuito dessas pessoas é destruir a obra de Cristo. Por isso que há um alerta tão sério em 1 Coríntios capítulo 3. Cuidado, todo aquele que destruir a igreja, ou pelo menos tentar destruir a igreja de Cristo, Deus o destruirá. Cuidado. Se você está tentando destruir a igreja do Senhor, querendo trazer dissensão no meio do povo de Deus, querendo trazer discórdia, querendo plantar um falso evangelho no lugar onde o verdadeiro evangelho já chegou. Quer um exemplo? A igreja de Gálatas. O apóstolo Paulo tinha acabado de pregar o evangelho na igreja de Gálatas, o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, e pessoas entraram e apresentaram o quê? Um outro evangelho. O apóstolo Paulo disse: que é isso? Tão rapidamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pois essas palavras aqui são para os nossos dias, são para a nossa própria segurança. Essas palavras nos protegerão muito mais do que máscaras e álcool em gel. Não que você não use essas coisas, mas não deixe de dar mais atenção a essas palavras. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Eu quero dar um recado a todos os homens aqui. A gente já vai concluir, eu vou terminar aqui, se Deus permitir, a gente vai dar continuidade amanhã nesse ponto, conta do horário. Eu quero dar um recado a todos os homens aqui. Eu falei das mulheres, agora eu quero falar para os homens de maneira muito séria. Todos nós somos sacerdotes do nosso lar. Todos os homens. Todos nós que somos homens, que temos a nossa família. Mesmo que você seja filho, se você é o único crente na sua casa, você é o sacerdote do seu lar.
E Deus vai cobrar isso de você. Se você é homem, haja como homem. Há pouco tempo atrás, as pessoas vieram até mim e disseram: não, pastor, é porque assim, não, nem me chamou de pastor, não, é porque você fala assim, de uma forma que as pessoas ficam com medo. Eu sou homem, meu filho. Você quer que eu fale como? Como mulher? Você quer que eu fale como? Qual é a característica do homem? A masculinidade. Qual é a característica da mulher? A feminilidade. Quem foi que fez o homem macho e fêmea? Quem foi? Quem foi que fez assim? Agora a gente vive numa geração em que os homens são afeminados e que as mulheres são masculinizadas. Olha que coisa louca. Esses dias eu vi até uma cena assim. Aqui não. Aqui homem é homem. Mulher é mulher. Mulheres, não se envergonhem de serem femininas. Mulheres, não se envergonhem de serem boas donas de casa. Não se envergonhem disso. Não se envergonhem de tratarem com respeito e honra os seus maridos. Não se envergonhem de fazer o que é certo. Não ache que porque a nossa sociedade dantesca e ante-Deus diz que isso diminui a mulher, quando a mulher é submissa e honra o seu marido. Não ache que a nossa sociedade está certa, não. A nossa sociedade está errada. O que está certo é o que está escrito aqui, ó. Assim como nós, maridos, nós temos a responsabilidade, como José disse ontem, de que, se necessário for, dizer: como uma louca falas tu. Você vai ver, Jó teve novos filhos, não teve? Jó teve um novo rebanho, não teve? Teve ou não teve? Mas Jó não teve uma nova esposa. Foi a mesma esposa. Porque aquelas palavras que Jó falou para ela fizeram o seu efeito no devido tempo. O homem de verdade é aquele, como a própria palavra diz, que governa bem a sua casa. É o sacerdote do seu lar. E principalmente de maneira a dar um bom testemunho na sua casa. Eu sempre digo para as minhas filhas que estão aqui, que a minha função, enquanto pai delas, protegê-las. Elas estão com medo, elas me procuram. Eu dependo de quem? De Deus. E Deus me colocou como sacerdote da minha casa. Agora o que nós vemos são homens irresponsáveis que permitem que as suas mulheres façam as escolhas e depois querem culpar elas como Adão. Pessoas que saíram da igreja porque a mulher não gostava da igreja. Quantas pessoas do nosso meio passaram por essa experiência? Alguns casais saíram da nossa congregação porque a mulher não gostou. Pô, pastor, até queria ficar, mas sabe como é, né? Não, eu não sei como é. Como é? Não sei. Por isso, cuidado. Eu vou dizer para vocês, já concluindo aqui. Homens, os covardes não entrarão na revolução. Isso vale para as mulheres também. Só que a coragem das mulheres é outra. A coragem das mulheres é dizer não para uma sociedade feminista e sim para a Bíblia. A coragem dos homens é justamente mostrar que nós vivemos em um mundo que tem regras sim. Por mais, como nós vimos, que a gente veja que a nossa sociedade cada vez mais está sem freios, é como se pudesse fazer tudo. Não. Na minha casa tem regra. Na minha vida tem regra. Tem limites. E eu sou o sacerdote do meu lar. Eu sou o atalaia da minha casa. Deus me deu essa responsabilidade e eu não vou me acovardar. Sabe uma das coisas que mais falta na igreja?
homens. Por que você acha que tem que se multiplicar o número de pastoras? Pastoras é uma heresia. Se você tem uma pastora, provavelmente você é uma pessoa que está indo para o inferno. Não existe pastoreio feminino. Mas muitas mulheres têm ocupado esse lugar, por quê? Porque os homens estão se escondendo da sua responsabilidade. Se tiver qualquer problema lá na minha casa, quem vai resolver? Sou eu. Eu sou o homem da vida. Deus me deu essa atribuição e Ele me capacitará para cumpri-la fielmente. Por isso, deixe de ser um moleque e vire homem. Você precisa ser homem para olhar para outras pessoas, principalmente pessoas que te ameaçam e dizer: eu não tenho medo de você, eu tenho Deus. Esses dias vieram me perguntar: pastor não, você, né? Para essa pessoa, eu sou menos que você. Você não tem medo de botar um processo nas suas costas? Eu disse para essa pessoa: primeiro que você não coloca nenhum processo nas costas dos outros, você coloca na justiça. Não, eu não tenho medo. Deus já me preparou para isso antes. Eu tenho medo de não ser fiel até o fim. Eu tenho medo de virar um Judas, de virar um Deus. Eu tenho medo de me tornar uma Ananias e Safira. Eu tenho medo de quem sabe ser um Caim. Eu tenho medo. Mas eu não tenho medo do que o mundo pode me fazer. Posso ficar frustrado. Em alguns momentos. Mas eu garanto para você que se você orar, Deus vai te dar a coragem necessária. Davi pegou 5 pedrinhas. Com quantas ele destruiu Golias? Hã? Quantas? Precisou 5? Qual foi o elemento mais importante na batalha de Davi com Golias? Fé. Você vem comigo, você vai lutar contra mim com pau e pedras, é o que diz Golias. Davi diz: eu não, eu vou com fé. Eu estou indo lutar com você em nome do meu Senhor. Será que tem fé aqui? Eu espero que tenha. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, quantas vezes o Senhor já demonstrou o seu poder no nosso meio? Quantas vezes, Senhor, o Senhor já falou aos nossos corações? Ó Deus, não permita que venhamos a nos tornar obstinados em relação à rebeldia, mas nos dai um coração contrito, um coração que se arrepende rapidamente quando é exortado. Ó Senhor, nos ajuda a começar de mim. Não permita, Senhor, por tua graça, que venhamos a ficar com medo da carranca do mundo. Mas quanto mais o mundo tentar nos amedrontar, tanto mais possamos buscar e achar em Ti refúgio e segurança. Ajuda-nos a entender, Senhor, que a carranca do mundo faz parte do Teu projeto para que nós nos tornemos cada vez mais dependentes de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos essa tão excelente lição, que é viver contente em toda e qualquer situação. A começar disso. Dá-nos esse contentamento santo. E saímos daqui, Senhor, regozijados e regozijantes com tão grande amor que o Senhor tem demonstrado por nós, gastando, Senhor, o seu precioso tempo em nos colocar no trono,
Obrigado, Pai, pois cada vez mais o Senhor tem se revelado, Senhor, um Pai amoroso para nós. Por isso, não nos deixa sairmos daqui, Senhor, carregando o pecado que estava amarrado a nós por entramos, mas que por Tua graça e pela espada do Espírito possamos cortar esse pecado. Esse pecado que muitas vezes faz a separação entre nós e Ti, Senhor. E seja extirpado de nós, para que nós tenhamos uma relação cada vez mais próxima e íntima contigo, Senhor. Continua, Pai, nós te pedimos com graça. A quem nós temos no céu, além de Ti? A quem nós recorreremos na terra, senão a Ti, Senhor? Por isso nós apresentamos a vida de Dylan. Continua, Deus, por Tua graça e misericórdia, restaurando a vida desse pequeno. E cada vez mais possamos ficar regozijados, maravilhados com o Teu poder, com a Tua glória. Abençoa a vida da irmã Osana, Deus. Que o Senhor esteja, como sempre esteve, Senhor, lá dela, nesses procedimentos que ela tem passado. E cada dia que ela vai no hospital fazer um procedimento, que seja um dia de uma alegria indizível na vida dela, pois ela sentirá a Tua presença diferente de todos os outros dias. E que isso seja percebido, Senhor, por todos ao redor. Ó Deus, que ela possa levar o Evangelho para outras mulheres como ela, para que sejam salvas, entendendo que as nossas enfermidades aqui na terra, elas têm limite, mas a nossa alegria é do céu, né? Por isso nos ajuda, Senhor. Abençoa a nossa congregação, Senhor. Nos ajuda a continuar pregando o Teu santo Evangelho, com cada vez mais coragem e ousadia, tanto mais o inimigo se levante, e também cresça em nós a nossa coragem em pregar a Tua verdade. Não nos deixe, Senhor, envergonhar o Teu nome, nos amedrontando das ameaças do mundo, mas que cada vez mais sejamos motivados, pois uma vez que o mundo e Satanás nos odeiam, é porque estamos fazendo algo que agrada ao nosso Pai que está no céu. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sacerdotes do nosso lar. Ajuda as minhas irmãs que estão aqui, Senhor, a serem mulheres sábias, que edificam a sua casa. Meu Deus, quantos lares estão sendo destruídos por mulheres insensatas, que destroem os seus lares com as suas próprias mãos, como diz a palavra. Mas que as nossas irmãs que estão aqui, Senhor, sigam na direção diferente, edificando, exercendo esse poder que o Senhor entregou na mão delas, de edificar o lar para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, a quem comamos, quem brigamos ou façamos qualquer coisa, que tudo na nossa vida seja feito para a Tua glória, Senhor. Pois só assim viveremos uma vida que resulte alegria. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saudem-se mutuamente com um olhar santo e diga para você mesmo, calado internamente, Deus está vendo.